Então, hoje, capítulo 3 de Malaquias, né? Estamos indo para o final do livro. Hoje, e mais a semana que vem, daí acabamos a série inteira, né? Do período pós-cativeiro babilônico. Não sei se eu comentei na semana passada, mas eu deixei o último versículo do capítulo 2 sem passar, porque no último versículo do capítulo 2 já começa um próximo bloco. Provavelmente algum pastor já explicou isso para vocês, mas a Bíblia não foi escrita com capítulos, né? Os capítulos e os versículos foram colocados só em 1800 e alguma coisa, eu não recordo exatamente a data, mas 1800 e pouco. Os livros bíblicos, eles são um texto, em geral, são uma carta, né? Novo Testamento eram cartas, o apóstolo Paulo escreveu uma carta para os Coríntios, uma carta para os Gálatas, uma carta para os Efésios, uma carta para os Filipenses, uma carta para os Tessalonicenses. Então eram cartas. No Antigo Testamento era o profeta. Os profetas, eles recebiam a voz de Deus e eles proclamavam e eles escreviam. Isso era um texto. Isaías, por exemplo, Isaías era um rolo. Até a Bíblia fala disso, era um rolo. Era um texto. Ele escrevia as profecias. Então o texto é contínuo. Não tem capítulo, não tem versículo. É um texto só. Para fins de organização, chegou lá em 1800 e pouco e resolveram organizar em capítulos, em versículos. Não tem problema necessariamente nisso, mas às vezes também pode acontecer, que isso acontece no Antigo e no Novo Testamento, que a gente corta partes. A gente lê, do versículo tal até versículo tal, porque ali até tem um títulozinho em cima, e daí depois tem um outro título lá embaixo, então o texto é daqui até aqui. Então a gente picota o texto. Facilita, mas às vezes em termos de compreensão complica, porque às vezes a gente não tem o contexto. E às vezes a gente até, nesse picotar, a gente perde até uma seção um pouquinho maior, né, que vem. Então aqui, principalmente Malaquias, né? Malaquias, capítulo e versículo não combinam. Na verdade, foi organizado assim em 1800, mas deveria até ter sido organizado em seções. Malaquias teria sido melhor organizar em seções do que em capítulos e em versículos, né? Mas então, vejam, no último versículo do capítulo 2 começa um próximo bloco, uma próxima sessão, né? Dessas sessões de perguntas e respostas, que é como Malaquias estrutura, né, o livro. Em Malaquias 2,17, então, inicia o quarto bloco de perguntas e respostas. A pergunta desse bloco é: onde está o Deus da justiça? Então vamos lá, versículo 17 do capítulo 2. Você tem cansado o Senhor com suas palavras. Vocês, povo, né? Povo de Judá, os que voltaram do cativeiro babilônico, né? Povo de Deus, vocês têm cansado, algumas Bíblias vocês têm causado enfado ao Senhor, vocês têm cansado o Senhor com as suas queixas, com as suas palavras. E pergunto, como temos cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor e ele se agrada deles, se agrada dos que fazem o mal. E também quando vocês perguntam, onde está o Deus da justiça? Bom, pessoal, Jeremias também tinha dúvidas sobre a justiça de Deus. Jeremias 12:1, a gente vê, ó Senhor Deus, Jeremias falando, né? Ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que estás com a razão. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso?
Bom, pessoal, são perguntas que todos nós provavelmente já nos fizemos em algum momento da nossa vida, ou em vários momentos da nossa vida. Poxa, por que que os maus se dão bem, né? Aqueles que não querem saber de nada de Deus continuam bem e até têm sucesso e prosperam. E a gente que é fiel, às vezes não prospera, e a gente que é fiel, às vezes está se dando pior do que os que fazem tudo errado. Então, eu preciso te fazer algumas perguntas, diz Jeremias, sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos? Por que os honestos conseguem sucesso? A diferença é que Jeremias perguntou com humildade e confiança em Deus. Veja, tu provarias que estás com razão. Ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que estás com razão. Quer dizer, ele já reconhece. Se Deus pudesse falar com ele, Deus provaria que Deus tem razão. Ele chega com humildade, ele chega com as suas perguntas, ele tem essas dúvidas, mas ele tem confiança em Deus. Ele sabe que se Deus pudesse responder, ficaria, né? Tu provarias que estás com a razão. Ele reconhece isso. Então, Jeremias perguntou com humildade, com confiança em Deus, enquanto o povo da época de Malaquias dizia: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor e ele se agrada deles. Isso é um julgamento de Deus, né? E que Deus se agrada dos que fazem o mal. Ou seja, eles falavam com descrença e com desdém de Deus. Tem muitos teólogos aqui, estudiosos desse texto, que dizem que o povo já estava beirando o ateísmo, né? Nesse tipo de falar contra Deus, pelo que eles faziam, que não demonstrava mais respeito algum por Deus, e também nessas palavras, né? Como se Deus se agrada deles, é um desdém contra Deus, uma descrença. Agora vamos lá, para entender os próximos versículos, é necessário lembrar que havia uma expectativa dos que voltaram do cativeiro babilônico para Jerusalém, né, depois de 70 anos. Havia uma expectativa de que a presença do Senhor voltaria novamente ao templo, assim como a sua presença gloriosa era vista sobre o tabernáculo. Pelas profecias, dava a entender isso, de que Deus voltaria para o tabernáculo. Porque lembram lá da época de Moisés no deserto, quando a presença do Senhor se manifestava na coluna de fogo e de fumaça, né? A coluna de fogo durante a noite, uma coluna de fogo que vinha do céu e estava sob o tabernáculo, e a coluna de nuvem durante o dia que estava sob o tabernáculo. Quer dizer, aquilo ali era uma prova visível, concreta da presença de Deus no tabernáculo, de que Deus estava ali no meio do seu povo, e Deus, né, eles viam isso. E havia uma expectativa pelas profecias de que a presença do Senhor estaria novamente, a presença gloriosa do Senhor estaria novamente no templo. Vejam Zacarias, o profeta Zacarias, lembrando que quem acompanha a série, Zacarias, Ageu e Zacarias são os profetas pós-cativeiro babilônico, né? São os primeiros dois profetas que conclamam o povo quando eles voltam do cativeiro babilônico, conclamam o povo a reconstruir o templo, né? E reconstruir a vida religiosa. Então aqui é o profeta Zacarias, que é desse tempo, né? Um pouquinho antes de Malaquias. E Zacarias 2 diz: o Senhor Deus diz, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois eu virei morar com vocês. Estão vendo? Há uma expectativa baseada nas profecias e no profeta Zacarias, de que Deus virá morar nesse templo, nesse novo templo. O templo tinha sido destruído em 586, e depois, quando eles retornaram para Jerusalém, eles recomeçaram a construir o templo e construíram novamente o templo. Então, agora, eles esperavam essa expectativa de que o Senhor virá morar novamente no templo, né? Mais uma vez, diz Zacarias, a terra de Judá será a parte especial de Deus na Terra Santa, e Jerusalém será de novo a sua cidade escolhida.
que todos se calem na presença de Deus, o Senhor, pois ele vem do seu lugar santo para morar com o seu povo. Veja então a expectativa. A expectativa é de que, puxa, o templo foi destruído, mas o templo foi reconstruído através do profeta Zacarias. Deus disse que viria morar com o seu povo no templo. Então ele espera aquela presença gloriosa do Senhor de novo no templo. Essa é a expectativa. Mas a profecia de Zacarias era verdadeira e se cumpriu, mas num tempo diferente do que eles esperavam. Eles esperavam para lá, para aquele tempo, né? Para o tempo deles. Na verdade, essa profecia se cumpriu perfeitamente, totalmente, mas na plenitude do tempo. Vamos lembrar, eu coloquei plenitude do tempo aqui, entre aspas, porque essa é a frase que é usada lá em Gálatas, né? Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Quer dizer, a profecia se cumpriu perfeitamente, totalmente, e Deus realmente veio, mas na plenitude do tempo, né? Então, não na expectativa deles naquele tempo, mas a profecia se cumpriu. Então, vejam, dos versículos, agora no próximo versículo, vejam que profecia magnífica de Malaquias. Deus profetizando através de Malaquias. Olha só, vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, quer dizer, Deus está vindo, vejam, o que Zacarias disse que todos ficarem na presença do Senhor, pois ele vem do seu lugar. Quem vem? O próprio Senhor vem, ele vem do seu santo lugar para morar com o seu povo. Perfeito? Deus vem do seu santo lugar para morar com o seu povo. E aqui, ó, eu virei morar com vocês. Perfeito. Então vejam lá. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro. Então, primeiro vem um mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Já vamos ver isso. Quem é? Você sabe, né? Novo Testamento. Quem é o mensageiro que preparará o caminho? Mateus 3. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Preparem o caminho para o Senhor passar. Enviarei um mensageiro que preparará o caminho diante de mim. A chegada de Jesus. João Batista, né? João Batista que prepara, João Batista que vai dizer de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista é o mensageiro, exatamente. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá. Quer dizer, quem virá? O Senhor. O Senhor virá. O Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O Senhor virá para o seu templo. Lembram? Quem acompanha os nossos estudos há bastante tempo e aqui da nossa igreja já me ouviu falando várias vezes disso, porque eu adoro falar sobre isso. João 1,14. E o verbo, Jesus, o verbo, João 1,1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo era Deus. E então, versículo 14, e o verbo se fez carne. Deus Filho, o verbo se fez carne e habitou. Habitou, que o termo grego é tabernaculou. Jesus é o tabernáculo. Jesus é o templo de Deus na terra. O templo de Deus no Antigo Testamento era a presença de Deus entre o seu povo.
E Jesus é a presença de Deus entre o seu povo. Jesus é o tabernáculo. Por isso Jesus depois vai dizer: destruam esse templo e em 3 dias o reedificarei. Qual era o templo? Já não era mais o templo, construção. O templo era ele mesmo, né? O verbo se fez carne e tabernaculou. Ele é o tabernáculo. Ele é Deus na terra. Ele é o templo, né? Tabernaculou entre nós e vimos a sua glória. Sim, aquela expectativa de que Deus virá em glória sobre o seu templo se concretizou em Jesus. Vimos a sua glória, glória como do genito do Pai. Quer dizer, a profecia é perfeita e a expectativa, ela se cumpre, mas quando? Na plenitude do tempo. Quando Deus envia um mensageiro que prepara o caminho, João Batista, e quando o próprio Senhor, o Senhor que vocês buscam, virá para o seu templo, que era a sua própria carne, que era o seu próprio corpo. E o mensageiro da aliança que vocês desejam virá, o mensageiro da aliança que vocês desejam virá. Lucas 22, 20, Jesus diz: do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Quem é o mensageiro da aliança? É o próprio Senhor, é o próprio Jesus, é o mensageiro dessa nova aliança no seu sangue para o perdão dos pecados, né? Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então Jesus é esse que vem, né? Vamos de novo ver a profecia de Zacarias lá, maravilhosa. Zacarias: todos se calem na presença de Deus, o Senhor, pois ele vem do seu santo lugar para morar com o seu povo. Jesus, ele vem do seu santo lugar para morar com o seu povo. Isso é Zacarias. E depois Deus repete isso em Malaquias, né? O Senhor que vocês veem virá, vai mandar o mensageiro primeiro, e então o mensageiro da aliança, o próprio Jesus, né? O mensageiro da aliança, da nova aliança. Então, maravilhoso. Malaquias é esse profeta. Viveu 400 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Jesus. Deus está profetizando aí a vinda de Jesus, né? Em Malaquias. Continuando, diz: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador da prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Como é característica das profecias, diversas dimensões de tempo se encontram no mesmo texto. Essa parte se refere à obra purificadora de Jesus Cristo, né? Essa questão do sabão, do fogo, é uma obra purificadora de Jesus Cristo. Mas também se refere à obra, aqui acabei não colocando. Eu repeti aqui, eu esqueci de cortar aqui. Eu reescrevi, esqueci de escrever o resto. Mas aqui, essa parte se refere à obra purificadora de Jesus Cristo, mas também à segunda vinda de Cristo, ao juízo final, tá? Então, tem duas dimensões aqui. Esse texto combina com a primeira vinda de Cristo, mas esse texto também se cumpre plena e perfeitamente na segunda vinda de Cristo. Mas vamos ver, tanto o fogo, porque ele fala, porque ele será como o fogo do ourives e o sabão do lavandeiro. Tanto o fogo quanto o sabão aqui é a potassa, tá? Hoje em dia, o que faz se coloca na roupa para deixar branca? Alvejante? Esse alvejante, mas o mais conhecido aí, água sanitária, assim, tá falando. Mas é por aí. Mas essa é a moral do texto. Aqui a tradução ficou sabão. Também, não sei se todos entenderiam o que é potassa. As linguagens antigas usavam potassa, que é esses líquidos aí, água sanitária, coisa assim, que é alvejante, né? Deixa branco. Tirar a impureza, né? Ou tirar a mancha. Então, tanto o fogo quanto o sabão têm uma função purificadora. O fogo
purifica os metais, né? Se coloca fogo para o ouro separar da pedra, né? Ou qualquer outro metal, ele vai derreter, vai separar, né? Você vai lá na gruta, tira, tal, tal, tal. E daí você coloca no fogo, a pedra fica e o ouro se separa, né? Então, o fogo purifica os metais e a potassa, esse alvejante, né? Ele purifica a roupa das manchas. Por um lado, nós podemos pensar na justificação e purificação de Jesus. 1 João 1,7 fala que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Maravilhoso esse texto. O sangue de Jesus nos purifica, é a potassa, né? Que nos purifica de todo pecado. Apocalipse 7,14 diz: Então ele me disse, estes é aquela multidão vestida de branco. Estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso que eles são vestidos de branco, né? Eles passaram por essa potassa do sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado, por isso eles estão vestidos de branco, já estão com as suas vestes alvejadas. Então, na linguagem bíblica, tem esse sentido de purificação, que o sangue de Jesus nos purifica, né? Ao mesmo tempo, por outro lado, podemos pensar na santificação de vida, que a Bíblia também faz comparações com esses termos sobre a santificação da vida. Por um lado, a justificação pela fé, somos salvos pelo sangue do Cordeiro que nos purifica, mas também isso indica uma santificação de vida. 1 Pedro 1, 6 e 7. No presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Vejam, o fogo e a potassa têm o sentido daí de provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, tá vendo? O fogo como purificador, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, nesse texto aqui, vocês sejam contristados por várias provações. As provações da fé têm o significado, o propósito, melhor dizendo, as provações têm o propósito de separar o que é puro do que é impuro. Sabe, essa questão de fazer a separação do que é precioso aos olhos de Deus, do que não é precioso, de provar a fé e de você reter o que é bom, né? E essas provações, sentido dessa provação, desse fogo, é que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais precioso do que o ouro mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então tem um sentido de santificação de vida aqui, essa questão do fogo e da potassa também. Veja 1 Coríntios 3, 13 e 15 como esses termos entram. Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia, e aqui é o dia do Senhor, a volta de Cristo. Veja que tem dois momentos aqui, né? A primeira vinda de Cristo, no qual ele nos purifica dos pecados, e a segunda vinda de Cristo. O dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Então vejam, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. E será revelado pelo fogo. O fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Quer dizer, palha, queima. Feno, queima. Madeira, queima. Entende? O que se está edificando? Qual é o valor do que se está edificando? De novo, é santificação da vida. O dia do Senhor demonstrará. É bem legal esse texto aqui, pessoal, e dá uma boa reflexão. O que eu estou edificando? A minha vida. Quando Jesus voltar, o que vai passar pelo crivo dele?
a minha vida está cheia de feno, palha, que esse fogo vai desfazer, tipo assim, para Deus isso não tem valor nenhum. Quer dizer, a minha vida está cheia, 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 cheia de feno e de palha. O fogo do Senhor queima isso não tem valor nenhum, não sobra nada para Deus no dia do juízo final. Fogo queima, separa o que é precioso do que não é, o que é metal, o que tem valor do que não tem. E se a minha vida está cheia de feno, eu fiz muita coisa, mas muita coisa para esse mundo, para mim mesmo, juntei muita coisa, mas isso aos olhos de Deus é palha, é feno. E o fogo acabou, e daí eu tô lá de mãos vazias, sem nada. Acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não roem, onde ladrões não escavam nem roubam. Eu tô lá com as mãos vazias, porque eu acumulei tesouros sobre a terra, que para Deus é feno e palha, e não acumulei tesouros no céu, e não tenho nada para oferecer para Deus. Então dá uma boa, né, uma boa reflexão aí, o que que a gente faz da vida da gente, com o que a gente se preocupa, o que a gente se preocupa realmente tem valor da perspectiva de Deus, na perspectiva dos tesouros acumulados no céu, o que realmente é precioso aos olhos de Deus, aquilo que vai chegar no final e o fogo vai queimar o que não tem valor, mas aquilo ali tem valor e aquilo ali eu vou estar com as mãos cheias, cheias de coisas que têm valor para Deus, né? Queira Deus que a gente consiga ter essa perspectiva e viver nessa perspectiva e chegar no final com um balaio cheio de tesouros que para Deus tem valor, que o fogo não consumiu, com um balaio cheio de, né, de tesouros aos olhos de Deus. Bom, continuando, assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Ofertas que vêm de um coração unido e agradecido a Deus, fruto de um culto sincero e não mecânico. Vamos relembrar que no início, no capítulo 1, o que Deus está acusando, porque não é Malaquias. Malaquias é o profeta é o mensageiro, tá? Malaquias significa mensageiro, né? Malaquias é o mensageiro, Malaquias é o carteiro, mas a palavra de Deus, é Deus que está falando com o seu povo. E Deus acusa o seu povo de que o culto não está sendo sincero, de que o culto é um culto absolutamente mecânico. Eles fazem porque tem que fazer, eles fazem porque é tradição fazer e tal, mas ele não vem do coração, não é um culto sincero a Deus. Tanto que eles estão trazendo o pior, eles estão trazendo animal aleijado, né, cego, roubado. Ou seja, eles estão cumprindo um ritual ali, mas não é do coração. Já aqui, vejam, assim trarão ao Senhor ofertas com justiça, farão ofertas de Judá e Jerusalém, serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos dias antigos. São ofertas que vêm de um coração unido, agradecido, fruto de um culto sincero e não mecânico. E Deus diz: eu virei a vocês trazendo juízo. Juízo é castigo, né? Juízo é castigo, maldição. Eu virei a vocês trazendo juízo, diz Deus, sem demora. Eu testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros. Boa parte disso aqui se repete em Apocalipse 22, no último capítulo da Bíblia. Testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos, e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. O julgamento de Deus leva em consideração o amor ao próximo que se manifesta em atitudes concretas. Então, veja, Jesus resume
os 10 mandamentos em amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo. E o que a gente vê aqui é falta de amor ao próximo, na maior parte, adúlteros, né? É falta de amor ao próximo, a esposa ou a esposa, a infidelidade. Os que juram falsamente, isso daqui está citando até os mandamentos, né? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, isso é falta de amor ao próximo. É acumular tesouros para si às custas da pobreza do outro, do empobrecimento do outro, de pagar um salário de fome, quer dizer, egoísmo, né? E total falta de amor ao próximo, é não olhar para o próximo, olhar só para si, para a vida aqui nesse mundo. Então, os que exploram os trabalhadores e seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas. Lembrando que as viúvas e os órfãos não tinham direitos no Antigo Testamento, lá, ou na época antiga, né? A viúva não herdava a terra. Quem herdava a terra, por exemplo, era o irmão do marido. E a viúva ficava sem nada, os órfãos também, né, ficavam. Então, eram pessoas que precisavam de auxílio para não passar fome. E olhar para essas pessoas e vê-las passando necessidade e não fazer nada, de novo, é falta de amor ao próximo, é falta de misericórdia. Privam os estrangeiros dos seus direitos, uma pessoa que está vivendo entre eles, mas só porque eles são os donos da nação, eles oprimiam os estrangeiros, né? E isso é falta de respeito por Deus, porque você não ter amor ao próximo, que é o principal que Deus pediu para ter, é desrespeito para com a lei de Deus e desrespeito com o próprio Deus, que colocou que o mais importante é o amor a Deus e o amor ao próximo, acima de todas as coisas, acima das suas propriedades, da sua nação, é o amor ao próximo. Então, o julgamento de Deus leva em consideração o amor ao próximo, que se manifesta em atitudes concretas, fidelidade, salários, etc. Mateus 9,13, Jesus fala: vão e aprendam o que significa. Eu quero misericórdia, não sacrifício. Eu não quero que você traga um animal aí para sacrificar, né? Não é isso. Você traz um animal bonitinho aí para sacrificar, traz um cordeiro, traz tá, mas você continua pagando um salário de fome para o teu funcionário, você continua faltando com amor ao próximo, você continua cometendo injustiça. Eu quero misericórdia, amor ao próximo. Não é só, de novo, culto mecânico para inglês ver. Você também, tipo, se a gente fosse aplicar para hoje, a pessoa vem no culto ela canta, no culto ela ora, no culto, ela está sempre no culto, mas segunda, terça, quarta, quinta e sexta ela está, né? Ela não tem misericórdia de ninguém, ela está vivendo sem amor ao próximo, sem amor a Deus, e mais no domingo que vem ela está no culto de novo. E aí na segunda ela já está oprimindo os outros de novo, né? Faltando com amor ao próximo, sendo infiel com a sua esposa, com o seu esposo, tratando os outros, né? Sem amor, sem misericórdia. Então, o que Jesus fala, e Jesus está lembrando Oséias 6. Aprenda o que significa misericórdia, quero, no holocausto. Quero um culto de coração, né? E quero o que eu pedi. Ou seja, amor ao próximo, antes de mais nada. A partir daqui, em Malaquias 3,6, inicia o quinto bloco de perguntas e respostas. E um dos principais temas agora é: como é que nós te roubamos? Deus diz: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Falta de obediência a Deus. E de andar nos seus decretos, quer dizer, na sua palavra. Se desviaram da palavra de Deus, os decretos, e falta de obediência. Então Deus diz: voltem para mim e eu voltarei para vocês. Isso é o chamado ao arrependimento, que vale para nós hoje ainda. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: mas como voltaremos? Eles nem sabem onde é que eles se desviaram. Eles acham que eles não estão desviados, né? Porque
falta de conhecimento da palavra, dos decretos do Senhor, falta de obediência também ao que... Então você pergunta, como voltaremos? Eles nem sabem do que eles se desviaram. E daí Deus disse, pode um homem roubar a Deus? Roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto, como é que te roubamos? Nos dízimos das ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Deus diz que isso é roubo. Esse é o versículo mais claro que tem sobre isso. Muita gente quer apagar isso da Bíblia. Muita gente quer dizer que no Novo Testamento isso terminou, que isso não é mais assim. É assim, sim. Por que não? Sempre é assim. Quando foi que Deus eliminou as ofertas? Nunca. Deus nunca eliminou as ofertas. As ofertas continuam no Novo Testamento. E essa questão, vocês estão me roubando. Deus pediu os dízimos, Deus exigiu os dízimos. Como eu já passei isso anteriormente lá, porque isso Ageu fala isso, e nós já estudamos Ageu, não vou voltar tanto, não vou mostrar para vocês onde Deus, lá em Ageu eu mostrei, onde Deus colocou os dízimos, né, e tudo que Deus falou sobre os dízimos. Mas a questão aqui é, vocês estão me roubando, tudo é de Deus. Se a gente pegar os Salmos, e não só os Salmos, mas tudo é de Deus. Deus diz assim, meu é o gado, minha é a terra. Meu é o gado, minha é a terra, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Nós somos administradores. Tem uma palavra que é mordomos. Ele vem mordomia, né? Nós somos mordomos, nós somos administradores do que é de Deus. Somos administradores dos bens de Deus, não é nosso. Nós vamos passar, não vamos levar nada, porque não é nosso. Porque nos foi dado, tudo que nós temos, nos é dado pela graça e misericórdia divina, para que nós sejamos administradores fiéis, mordomos fiéis dos bens do Senhor, de tudo que é do Senhor, porque a terra é criação de Deus, é de Deus. Não fica conosco, é de Deus. O gado, tudo é de Deus, pertence a Deus e não a nós. E quando Deus pede que nós ofertemos, que nós demos o dízimo, e então nós não damos, nós estamos roubando o que é do Senhor, que o Senhor mandou dar para a sua obra. Mas a gente está defraudando, porque se o dono de tudo mandou dar o dízimo, para uma finalidade, tesouros do céu, para a finalidade mais digna de todas esse mundo, que é a sua obra nesse mundo, que é a única coisa que realmente vale a pena e que tem valor eterno, é a sua obra nesse mundo. Portanto, o dono de tudo manda os seus servos serem administradores fiéis e darem o dízimo do que ele concedeu para que a sua obra seja feita no mundo, e as pessoas defraudam Deus, não dão ao dono o que o dono, né, pediu, não designam para a obra de Deus o que o dono pediu. Isso é roubo. Não é o pastor Paulo que está falando, é Deus, e ainda bem que Deus falou. E Deus falou através de Malaquias. E Deus vai no seu povo e diz, vocês estão me roubando. Ah, mas e como é que nós estamos te roubando? Vocês estão roubando nos dízimos. Eu não mandei dar? Vocês estão dando? Não estão dando. Estão roubando. Vocês me roubam. E ainda pergunta como é que te roubamos? Os dízimos e as ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição. Porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Pessoal, vou ser sincero com vocês, né? Até hoje, eu acho que a maioria está roubando. E digo isso assim, olha, é uma das coisas, eu que tenho consciência, que conheço a Bíblia, isso eu encaro com a maior seriedade na minha vida. A Silvia sabe disso, ela também, e ainda bem, a gente leva muito a sério, porque a gente tem consciência do que Deus disse, e a gente não pode relaxar nas ofertas, de jeito nenhum.
Tá louco Deus dizer isso para mim. No futuro, no presente. Eu quero ser fiel. E não quero roubar, pelo contrário. É que aqui a gente está vendo como Deus diz isso nu e cruamente. Claro que a gente teria outros lados bíblicos para analisar, que é o lado da gratidão, de que a gente responde em gratidão por tudo que Deus fez. Faz, está certo, perfeito, é gratidão, sim, eu faço por gratidão, eu sou reconhecido que tudo é de Deus, que Deus me deu tudo, que eu sou muito abençoado, agradecido e eu quero dar, tá certo, mas isso é um lado, é motivador, mas esse lado aqui é nu e cru. É não roubar a Deus também, é não defraudar a Deus. Deus nos deu para ser administradores e Deus mandou que nós dessemos as ofertas para o reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus na terra. E ponto final. É isso que Deus quer. E se a gente não faz, a gente está roubando. E ponto. Agrade a quem agradar e não desagrade a quem agradar. Mas é isso. Não é o pastor Paulo que está falando, é Deus que está falando. E é isso. Eu acho que, olha, hoje em dia, a nação toda está me roubando. A maioria das pessoas está roubando a Deus hoje. Né? E no quê? Nos dízimos e as ofertas. Não está sendo fiel. A gente tem que se analisar. Eu mesmo, eu vivo me analisando nesse sentido, né? E reequilibrando as coisas. Então, continuando, só mostrar para vocês aqui, como Neemias, porque Neemias é aquele que vem antes, né? 30 anos antes de Malaquias, e olha o que Neemias falou, o que Deus falou. Também soube, Neemias diz, Neemias 13, também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles. As porções lá eram as porções previstas por Deus na lei de Deus, fazia parte dos dízimos, tá? Era o dízimo do cereal, né, enfim. Então, isso tinha que ser levado, porque no Antigo Testamento tinha que sustentar toda a tribo de Levi. Então, essas ofertas, na época, sustentavam o culto a Deus. Soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço no templo tinham fugido cada um para o seu campo, foram ganhar a vida de outra forma porque não tinha dinheiro, porque eles não recebiam as suas porções, porque os dízimos não chegavam. Então, os levitas pararam de fazer o culto a Deus e foram trabalhar cada um no que podia para ganhar o seu sustento, porque eles não tinham sustento, porque as pessoas não estavam dando dízimo, é igual hoje, né? Então, repreendi os magistrados, os chefes das nações, da nação, e perguntei, Neemias, né, por que a casa de Deus ficou abandonada? Reuni os levitas e os cantores e os restituiu aos seus postos, então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, ou seja, de tudo que eles produziam. Era o dízimo de toda a produção, era para ser levado para sustento da obra de Deus na época do Antigo Testamento. A obra de Deus na época do Antigo Testamento é sustentar o culto, os sacrifícios, né? O que era feito todo ali que cercava o templo. E tinha uma tribo, então eles levavam o dízimo do cereal, do vinho, do azeite, para, né, o sustento do culto a Deus, da obra de Deus no Antigo Testamento. Já vamos chegar no Novo Testamento. Então, e no Novo Testamento, pessoal, no Novo Testamento não tem mais isso necessariamente. Mas no Novo Testamento nós temos toda a obra do reino de Deus de levar o evangelho a toda criatura, a todas as partes do mundo. Como é que se faz isso sem dinheiro? Ah, mas não tem condição. Não tem condição por quê? Por que não tem condição? Deus não está dando condições? Ou Deus deu e as pessoas... Por que a obra de Deus não pode fazer? Por que não pode mandar pastor para tudo que é lugar? Por que não pode sustentar a igreja? Ah, porque não tem dinheiro. Por que não tem dinheiro? Não tem dinheiro porque o povo está roubando. Ponto final. É isso. É isso. É, é isso. O povo está roubando. O povo continua roubando a Deus. Se todos fossem fiéis e dessem o dízimo do que recebem de Deus, não faltaria dinheiro para mandar pastor
mundo inteiro, para sustentar igrejas no mundo inteiro, com folga, com folga. A obra de Deus, Deus deu o suficiente para sua obra ser feita, mas olha, com dignidade, com tudo que tem direito. Mas por que não é feito? Mas não dá, porque não tem dinheiro. Por que não tem dinheiro? Não tem dinheiro porque o povo de Deus continua roubando a Deus. Né? Não estou acusando você, mas a questão é, cada um tem que se analisar. Use esse texto aí e analise a sua vida. Né? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estamos roubando. Né? E daí Deus diz, vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. E daí veja, vocês estão debaixo de grande maldição. Deus não é uma hipótese. Deus diz que eles estão debaixo de grande maldição. O que estava acontecendo? Porque eles não estavam dando os dízimos, Deus não estava mais dando as colheitas para eles. Então vejam, é a maldição de Deus. Vejam o que Neemias mostra. Ageu 1, 4 a 11, diz assim, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Era a época da reconstrução do templo. Era o mesmo problema, eles não estavam dando os dízimos. Então, é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto o templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. Considere o que tem acontecido com vocês. O que tem acontecido com vocês? Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficar satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar numa sacola furada. Quer dizer, as coisas parece que se esvaem. Né? Recebe, já foi. Não fica. Porque é a maldição de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira, reconstruam o templo, sejam fiéis. Reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito. Vocês esperavam que fosse muito a colheita, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei como um sopro. Quer dizer, ainda foi-se. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu tempo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, a terra não produz os seus frutos, maldição de Deus. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Eu fiz vir seca. Sobre terra, montes, sobre cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, maldição de Deus. As pessoas hoje não querem mais falar isso, e tem receio de falar isso. Deus castiga sim, no passado e no presente. Deus castiga e Deus pode reter sim. Lembra o que Deus disse antes? Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Deus se afasta, castiga e amaldiçoa, né? Lá em Ageu eu mostrei isso com mais detalhes, tá? Mas a gente tem que cuidar com isso, tem que é coisa séria, pessoal. Não se relaxa na vida espiritual, e vida espiritual tem a ver com ofertas, né? Aqui é a construção da casa de Deus, e Neemias é a obra de Deus que precisa ser feita, e as pessoas não estavam dando do seu dízimo. Em Ageu 2, vejam como essa questão da maldição de Deus. Ageu 2, 15, 19. Agora considere tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quer dizer, antes de recomeçarem a construir o templo. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10, metade. Vinha ao lagar de uvas, né, onde se pisava as uvas. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas e havia somente 20, menos da metade. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem o seguinte: ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romazeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Perfeito? Porque vocês não reconstruíram o templo.
Então, por isso que não tem fruto. E tá dando menos da metade. Porque é maldição minha. Agora, mas de hoje em diante que vocês estão reconstruindo o templo, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. E daí Ageu continua lá. Então vejam agora se eu não vou abençoar vocês. Construam o templo, dediquem as ofertas de vocês e vejam se eu não vou abençoar vocês. Agora eu retive e amaldiçoei o que vocês fizeram, porque vocês não estavam sendo fiéis. Então aqui a gente é um chamado ao arrependimento, é um chamado a pensar na vida e fazer o melhor por Deus e ser fiel em tudo, ser fiel na vida, nas ofertas, em tudo. E daí vejam, depois que a gente entende esse quadro aqui da maldição de Deus, que as colheitas não davam, que Deus amaldiçoou as coisas, olhem a reversão agora, o que Deus promete. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. E ponham o dízimo, então, na época, o dízimo era 10% do cereal, era 10% do vinho, era 10% de tudo que se produzia, certo? Hoje já não era, porque boa parte das pessoas lá no Espírito Santo eu sei que tem muitos produtores de café que eles levam o dízimo em café. E daí a igreja pega o café e vende. Tem em outros lugares, hoje em dia já é menos isso, mas em outros lugares as pessoas davam 10% da colheita e traziam sacos. Hoje em dia é inviável isso, né? Nem recomendável, mas a questão da fidelidade tem que continuar acontecendo, né? Mas então aqui no Antigo Testamento era o dízimo dessas coisas. Hoje em dia, em geral, a gente ganha salário, então é do salário, né? Trago o dízimo para que haja alimento em minha casa, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir. Vejam, então tragam o dízimo e ponham-me à prova. Vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. Viu a reversão do quadro? Deus antes tinha amaldiçoado. Agora vejam, tragam as suas ofertas, sejam fiéis e me provem para ver se você não, né? Eu impedirei as pragas devorarem suas colheitas, as videiras dos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Bênção. Né? Enfim, pessoal, esse texto aqui é um dos textos. Malaquias tem coisas extremamente claras. A questão do divórcio, né? A questão que a gente passou semana passada. Eu odeio o divórcio. Ponto final. Eu odeio o divórcio. É muito claro. De novo, vou repetir. Final do Antigo Testamento, isso para mim diz muito, porque final do Antigo Testamento, de novo, as pessoas poderiam se questionar: mas tem coisa. Aquela lei lá é tão antiga, foi dada por Moisés 1500 anos antes. Será que essa lei ainda está valendo? Será que isso ainda vale para hoje? Onde Deus disse que não está valendo mais? Entendeu? E daí chega em Malaquias e Deus cobra deles o que ele tinha dito desde o início. Eu odeio o divórcio. Vocês ouviram, né? Deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher, serão os dois uma só carne. O que Deus uniu não separe o homem, diz Jesus. Então, eu odeio o divórcio. Deus reafirma o que foi dito lá no início. Essa lei está valendo sim, se você, né? E vocês não estão guardando. E aqui Deus fala das ofertas, dos dízimos, né? E Deus diz, vocês estão me roubando, quer dizer, né? Eu odeio o divórcio, é a passagem mais contundente bíblica de Deus para o seu povo. Eu odeio o divórcio, porque eles estavam fazendo isso. E aqui, isso em Malaquias 2. Então, essa é a contribuição de Malaquias na Bíblia. Coisas bem que Deus vai, né? Uma palavra clara, que não deixa dúvida. Eu odeio o divórcio. Não deixa dúvida sobre o que Deus pensa. E aqui também não deixa dúvida. Porque as pessoas ficam, né? Mas será que a gente tem que ofertar? Quanto tempo tem que ofertar? Blá, 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 blá. Tipo, dando desculpa, né?
aqui ó, vocês estão me roubando, o povo todo está me roubando, e ainda perguntam o que nós estamos te roubando. Não, estão me roubando os dízimos e as ofertas. Ponto final. Que sirva, isso não é para deixar pesado, isso é para a gente pensar, refletir e ser fiel a Deus, que Deus quer ser fiel, que a gente seja fiel. Deus está chamando o seu povo de volta. Voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Sejam fiéis e vejam se eu não vou derramar bênção sobre a vida de vocês, mas sejam fiéis, né? É isso que Deus quer, é isso que Deus nos chama. Perfeito, ficamos por aqui hoje, porque terminou mais um bloco, embora não tenha terminado o capítulo, e na semana que vem daí a gente termina Malaquias com coisas bem interessantes também.